Olá, alunos do sexto ano. Então, nós estamos aqui para fazer a correção aí da semana 3, né? Na semana 3, o nosso tema é do rural ao urbano, as transformações da paisagem. Então, nós vemos uma paisagem, três paisagens mostrando a cidade de Belo Horizonte, né? Em tempos bem distintos, bem diferentes. Na primeira aqui, então, nós sabemos que a cidade de Belo Horizonte ela foi planejada, mas já existia aqui um núcleo de acampamento aí de pessoas, né? E a gente percebe uma grande quantidade de espaço rural. Na segunda imagem, há uma ampliação desse espaço, o espaço urbano já vai crescendo, e na terceira imagem nós vemos o espaço urbano aí todo edificado, né? Mas nós percebemos a serra aí ao fundo. Questão número 1, tá? Indique em seu caderno momentos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a produção e a transformação do espaço geográfico. Então, olha lá, nós vamos indicar esses momentos marcantes, né, que constituíram o espaço geográfico. Por quê? Antes não existia o espaço geográfico. O espaço geográfico ele passa a existir quando o homem faz as suas interferências, tá? Então, o que nós vemos aí, né? Nós aprendemos que durante a história da humanidade, vários momentos marcaram a evolução dos seres humanos com relação à técnica de sobrevivência, tá? Então, nós podemos citar que as mais significativas para a população e toda a transformação do espaço natural, do espaço geográfico, foram a técnica do fogo, né, o domínio da técnica do fogo, a domesticação de animais, o desenvolvimento de técnicas de cultivos de grãos e a mais recente, as inovações tecnológicas que se iniciaram no século XVIII com a Revolução Industrial, ok? Número 2. Converse com pessoas mais velhas da sua família ou da sua comunidade sobre inovações técnicas, instrumentos e novas tecnologias, que na opinião delas mudaram hábitos de vida ou atividade de trabalho. Procure conversar sobre o antes e o depois do uso de novas técnicas ou tecnologias, buscando identificar mudanças que acontecem nos diversos lugares, como na moradia, na escola, na fábrica, nas lojas e etc. Tá? Então, nós vamos ver aqui fatores marcantes, né? Inovações, né? O que era antes e o que era depois, tá? Então, pede para vocês conversarem com alguém que seja mais maduro, tá? O que mudou na vida dessas pessoas, certo? Então, olha lá. As inovações técnicas de instrumentos e novas tecnologias têm mudado não somente o hábito de vida das pessoas, mas também o espaço geográfico como um todo, né? De que forma que essa mudança no espaço geográfico? Há alguns anos, para arar a terra, arava com boi, né? O arado de tração a boi. Então, essa transformação no espaço era lenta. Hoje não. Hoje nós temos aí o trator que faz uma aração muito mais rápida. O trabalho que usaria aí os bois e 2, 3 homens, um dia inteirinho, o trator vai lá e faz em 1 hora. Outra mudança, a questão aí do uso do celular. Como que mudou essa técnica, né? Antes você tinha um celular, antes você não tinha celular, quem tinha poder aquisitivo tinha que comprar uma máquina fotográfica, uma calculadora, um relógio. Hoje, todos esses equipamentos estão em um único equipamento, que é o celular. E além dele servir como um computador também, né? Você pode digitar, fotografar, enviar textos, tudo isso é um grande avanço. Um exemplo muito simples, antigamente você visitava as casas, ninguém tinha uma máquina de lavar roupa. Hoje é muito comum a máquina de lavar roupa, né? As mulheres às vezes tinham que carregar água distâncias significativas. Hoje nós temos água encanada com o uso da bomba. Então tudo isso são mudanças que aconteceram, tá? E é claro, agora vocês vão conversar aí com alguém da família e vocês vão ter a resposta pessoal aí de vocês, né? Número 3, observem a imagem. Agora responda. O que está sendo representado nesta imagem e qual a sua importância para o ser humano atualmente? Cite exemplos. Então, o que está sendo mostrado? O fogo, né? Ele é utilizado no preparo de alimentos, né?
em usinas de carvão mineral, em caldeiras de navio, certo? Esse é um fator, tá? Letra B. Um dos fatos mais interessantes do Paleolítico foi o ser humano ter dominado o fogo. Responda quais são as principais funções do fogo para o homem desse período. Então, quando nós falamos em Paleolítico, é um período, né? É uma época da história da evolução aí do ser humano, né? E o texto, o que ele citou lá? Então, o texto citou a conquista do fogo pelo ser humano possibilitou o preparo de alimentos, a iluminação durante a noite, o aquecimento em dias frios, a proteção contra animais ferozes, tá? Lá para o período paleolítico. Letra C. Indique 3 males causados pelo fogo produzido pelo homem, hoje em dia, em nossa sociedade, tá? Então, quais são esses males causados aí pelo fogo? Então, está se referindo aí principalmente às queimadas, certo? Que o ser humano faz. Então, o que a queimada provoca? Ela vai destruir a vegetação natural, vai matar os animais, vai prejudicar o solo porque ele perde a sua fertilidade natural, né? E aí depois, o que precisa fazer? Você precisa comprar os nutrientes artificiais, os adubos, e que fazem mal para a saúde, tá? Outro fator, a queimada provoca o aumento de gás carbônico, de CO2 aí na atmosfera. Então, a poluição do ar, né? E contribui, então, para o aquecimento global. Um fator muito imediato que acontece conosco, quem é alérgico, quem tem problemas respiratórios, então provoca as doenças aí também nos seres humanos, tá? Vamos agora para a questão número 4. Número 4 é uma leitura de imagens. Nós temos 2 imagens, né? Em épocas distintas. Distintas significa o quê? Em épocas diferentes, mas que estão realizando a mesma atividade. Uma extração vegetal, tá? Então, a primeira imagem, extração de lácteos em 1874. E observe, nós temos uma pessoa aqui, tem um instrumento na mão dessa pessoa, nós percebemos que ela está mexendo, né? Está fazendo aí, aqui tem uma bacia, então está fazendo a defumação aí do lácteos. Na segunda imagem, coleta de lácteos em Rondônia, em 2019. Rondônia é o estado que fica na região norte, muito bem. E lá a extração do lácteos é muito comum. Então, letra A. Explique por que a frase a seguir é falsa. Então, vamos lá. Vamos ver. Os povos originários não tinham técnicas para extração e defumação do lácteos. Então, nós já vemos aqui, ó, os povos originários não tinham, né? Então, ela é falsa porque na primeira imagem nós vemos a utilização de equipamentos simples na extração e defumação aí do lácteos, tá? Letra B. No trabalho de extração do lácteos, que técnicas são utilizadas pelo seringueiro, tá? Então essa extração do lácteos, ela é muito comum no norte, né? Manaus, ela surgiu com essa extração do lácteos, cresceu todo nesse processo, então típica da região norte. E aí qual que é a técnica? Como ela não é comum aqui para nós, depois vocês podem até ver algum videozinho aí na internet, pesquisar melhor, tá? Mas atualmente o seringueiro utiliza uma machadinha e essa machadinha para cortar, fazer esses cortes que nós chamamos de sangrar a árvore, tá? Quando sangra a árvore, certo? Essa seiva sai aqui do tronco, então ele faz um corte aqui na horizontal, põe uma pequena bacia aqui, certo? E a seiva escorre para essa vasilha aqui que depois vai ser recolhido, uma bacia, né, onde vai ficar o líquido, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Quem tiver um pé de pessegueiro, dá uma olhadinha nesse pé de pessegueiro, faz um cortinho lá, cuidado para não machucar a árvore, só para vocês verem que vai soltar uma seiva também, tá? É claro que não é um lácteos, mas para vocês terem uma ideia de como é como a seringueira elimina esse lácteos, tá? Letra C, certo? A letra C. Explique de que forma o trabalho, a técnica e a tecnologia
se relacionam com a transformação das paisagens e do espaço geográfico. Cite exemplo. Pessoal, importante aqui destacar, trabalho é toda atividade que o ser humano faz para atender a sua necessidade. Trabalho é só o ser humano que trabalha, tá? Porque nessa evolução do trabalho, quanta coisa, quanta técnica, quanta tecnologia aí surgiu, tá? E olha lá, de que forma se relaciona com a transformação das paisagens e do espaço geográfico, certo? Então, o que nós percebemos nesse processo aí do trabalho, né? Então, através aí do trabalho, das técnicas e das tecnologias, certo? O ser humano, ele altera a natureza, transformando as paisagens e até mesmo o espaço geográfico, conforme a sua necessidade, interesse e a cultura. Olha um exemplo em relação à necessidade. Os pais de vocês construíram uma casa, então provavelmente que fez uma terraplanagem, destruiu uma vegetação natural para que essa casa fosse construída, tá? Pode ser cultural. Os povos da Europa, o telhado das casas tem um formato aí bem diferente, né? Então, vai ser de acordo com a necessidade. Então, surge a expansão das cidades, né? Grandes aterros, canalização de córregos, expansão agrícola. Esses são aí os principais fatores. Número 5. Número 5, nós temos uma imagem. Essa imagem é uma tela muito bonita de Tarsília do Amaral. E já que nós vamos conversar sobre esse título aqui, tá? Então, olha aqui. Nesse período, ele mostra que a população pobre ela foi obrigada a ceder o centro da cidade para as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior. Então, elas foram empurradas para centros mais distantes, né? E onde que elas foram morar? Nos morros, sem direito à infraestrutura do progresso, então de rua calçada, água encanada, né? Que estava presente aí na parte rica da cidade. Então, essa obra chamada Morro da Favela é uma denúncia dos fatos que aconteciam naquela época, né? As casas são muito próximas, né? E aqui nós vemos a ideia aí de morro, tá? Letra A. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o meio rural e o meio urbano? Então, no meio rural vai prevalecer as lavouras, as casas são mais distantes, né? A criação de animais. E no meio urbano? No meio urbano nós vamos perceber o meio urbano corresponde, então, ao espaço dos trabalhos, no comércio, a prestação de serviço, as escolas, né? As ruas pavimentadas, ok? Letra B. Onde estão localizadas as igrejas? Geralmente as igrejas estão, no maior delas, estão nas cidades, né? No meio urbano. E elas geralmente ficam no centro das cidades. Hoje nós vemos com a diversidade de religiões, tem muitas igrejas, então, nas cidades. Existem algumas zonas rurais que têm igrejas? Sim, algumas têm, e onde ocorrem as celebrações, tá? Quais e como são os espaços de convívio com as pessoas? O que é espaço de convívio? É onde as pessoas se encontram, né? Então, nas cidades pequenas, esses espaços estão relacionados às praças, né? Algumas áreas onde se faz caminhada. Em cidades maiores, nós vamos encontrar as áreas de shopping, né? Algumas cidades têm diversos clubes. Então, é esse espaço que é o espaço aí de convívio, de lazer e de trabalho. Existe divisão de acordo com a posição social? Aqui no nosso município, não, né? Eu já tive uma professora, ela é doutora em espaço urbano e rural, e ela veio visitar Cachoeira, isso lá em 2005. E ela disse que aqui em Cachoeira não tem essa divisão, então que nisso nós somos muito privilegiados, tá? Mas existem cidades que têm sim, tá? Hora de registrar as atividades, façam tudo com muito capricho, ótimos estudos para todos vocês, né? E um grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus.